E eu tenho uma palavra de Deus para você que adentrou aqui nesta noite. Amém? Todos encontraram Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, diga glória a Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Diga amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. Nós temos um tema para esta noite: o milagre da multiplicação. Repita assim após mim: o milagre da multiplicação. É interessante que o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, é registrado por todos os evangélicos: Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. E é interessante que a mensagem do milagre inclui os seguintes aspectos. Escute bem isso: a compaixão de Jesus, um deserto, hora avançada, uma multidão faminta, companheiros sem fé, a evidente falta de compromisso dos discípulos, a escassez de comida, o lanche de um rapaz, o lanche de um moço, a ordem da organização dada por Jesus. Jesus se encara a fazer o milagre da multiplicação. Agora, o que é interessante, que existem 2 milagres da multiplicação. Existem 2 multiplicações de pães e peixes nos evangelhos sinóticos. Ou seja, Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixe. A diferença que existe entre as 2 multiplicações, quais são? A primeira
foram 5 pães e 2 peixes. A segunda foram 7 pães e alguns peixinhos. A primeira sobrou 12 cestos. A segunda sobrou 7 cestos. A primeira multiplicação alimentou 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A segunda multiplicação, 4.000 homens foram alimentados, com também mulheres e crianças. A primeira multiplicação, quem deu os elementos para ser multiplicado, essa que nós lemos, foi um moço, foi um garoto, foi um rapaz. A segunda foram os próprios discípulos. Agora, o que tem de diferente entre as duas multiplicações é a circunstância. Porque todas aconteceram no deserto. E é interessante que quando você começa a ler o capítulo 14, você vai ver que Herodes, o tetrarca, ele tinha promovido uma festa. Era o dia do seu aniversário. A Bíblia fala que João Batista estava preso porque ele tinha profetizado contra Herodes. Herodes tinha roubado, casado e estava em adultério com a mulher do seu irmão Felipe. E aí João Batista veio e tascou uma profecia, dizendo que não era lícito ele ficar com a mulher do seu irmão. Escute bem isso. E por causa ou por conta disso, mandaram prender João Batista. Porque antigamente era assim, não gostou da profecia, lembra de Micaías, quando estava preso, porque só profetizava aquilo que desagradava o rei. O rei estava em pecado, ele diz, você só profetiza contra mim, então não vai profetizar mais. Foi essa a ordem de Acabe. Ou profetiza ao meu favor, ou fala bem de mim, ou vai morrer na prisão. Mandou prender Micaías. Não foi diferente com Herodes, o tetrarca. Por quê? Porque a profecia dizia que ele estava em pecado, porque ele estava com a mulher do seu irmão Felipe. Aí disse, você não vai profetizar mais. Mandou prender João Batista. Aí bem no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, era uma jovem, uma donzela, começou a dançar diante do rei. E ele havia prometido que tudo que ela pedisse, ele ia dar para ela. E aí, ela não sabia o que pedir. Foi até a mãe, Herodias, diz a Bíblia, e a mãe a instruiu dizendo, pede para ele a cabeça de João Batista. Já que ele profetizou contra ele, contra mim, que nós estamos em pecado, eu quero a cabeça de João Batista em um prato. E ela pediu, isso doeu o coração dele, porque João era o homem do povo, todo mundo gostava de João Batista, mas por causa do pedido dele, ele não revogou o desejo da menina, e diz que mandou os seus homens irem até o cárcere, está aí no capítulo 14, e mandou trazer, degolar João Batista e trazer a cabeça dele em um prato. João Batista era primo de Jesus. Quando Jesus ficou sabendo, porque a Bíblia diz que os discípulos pegaram o corpo de João, está no versículo de número 20, ou melhor, os versículos 11 e 12 do capítulo 14, os discípulos pegaram o corpo sem cabeça de João Batista e o sepultaram. E aí os discípulos vieram contar para Jesus o que tinha acontecido. Ora, para mim uma das maiores tristezas que Jesus passou durante o seu ministério não foi a tristeza da cruz, porque foi
Para isso que ele veio, morrer na cruz do Gólgota. Mas a grande tristeza dele foi esta: de alguém mandar degolar, cortar a cabeça do seu primo João Batista. Por quê? Porque João Batista foi o precursor, foi aquele que abriu o caminho, foi a voz no deserto que veio na frente do Messias pregando, ele dizendo: eu não sou o Cristo, mas um que é maior do que eu virá, ouça ele. E quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, isso doeu no coração dele. E a Bíblia diz que Jesus foi para onde? Para o deserto. Um dia triste, já pensou, irmão? Degolou a cabeça do profeta, trouxe diante de Herodes, e ali se consumou, já no Novo Testamento, a morte de um profeta. Só porque falou a verdade. Você sabe que nos dias de hoje não é diferente. As pessoas hoje não querem ser incomodadas com a verdade. E quando você começa a pregar a verdade na igreja, elas começam a se levantar contra você. Hoje não corta a sua cabeça, mas o teu nome está espalhado por aí. Pessoas falando mal, porque não quer ser incomodada. Tem gente que não quer ser confrontada por causa dos seus pecados. Não quer ser confrontada. Eu não venho para a igreja para ser confrontado. Eu venho para a igreja para receber bênçãos. Não, meu irmão. Você ouviu o que o irmão falou? A gente vem aqui para ser bênção. A gente vem aqui para trazer no altar. A gente vem aqui para ser usado por Deus. A gente não vem buscar. Tá? A gente não vem buscar. A gente vem trazer algo para este lugar. E aí, Jesus estava, para mim, eu estava lendo, e sabe, naquele espírito de complacência, e eu olhei e falei: meu Deus, para mim esse foi o dia mais triste de Cristo, mais triste, na humanidade lá quando ele morreu, quando ele estava no jardim, no horto do Getsemane, ele sabia que ali era uma missão designada para o Pai, mas Jesus não esperava a morte do seu primo João dessa forma. E aí, diz o capítulo 14, a partir do versículo 13, e Jesus ouvindo isso o que? Está no contexto, a morte do seu primo João Batista. Ele ouvindo, ele se retirou dali, num barco, para um lugar deserto. Ele diz: eu quero ficar sozinho, eu estou triste. Degolaram, cortaram a cabeça do meu primo João Batista. Eu quero ficar só. Eu quero ir lá para o deserto. E ele entra no barco, atravessa ali, e ele vai lá para outra banda, lá para o deserto, lugar apartado, distante das pessoas. Mas não teve jeito, irmão, porque a multidão de pessoas carentes, elas ficaram sabendo que Jesus tinha ido para o deserto. E diz a Bíblia no versículo de número 13: e sabendo o povo, ou a multidão, e a primeira coisa, primeira lição que eu aprendo aqui, é que o lugar do milagre é aonde está Jesus. O lugar do milagre é onde está Jesus. E eles ficaram sabendo aonde estava Jesus. E a Bíblia diz: e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Eles ficaram sabendo, escute bem isso, que Jesus estava no deserto, e eles foram saindo de suas cidades. Para ter um encontro com Cristo. O que eu aprendo aqui é que o lugar do milagre é exatamente o lugar aonde Jesus está. Às vezes a nossa geração hoje é um pouco diferente. Às vezes, se não for bem cômodo para nós ficamos em casa. Mas hoje eu não tenho gasolina para colocar no carro. Mas os nossos primeiros pais na fé, eles não tinham carro, eles iam de a pé para a igreja e moravam longe.
Ah, mas hoje eu não vou porque está fazendo frio. Ah, hoje eu não vou porque tem alguma dificuldade aí em demanda. Hoje não vai dar para ir. E às vezes você deixa de estar no lugar da bênção por coisas, eu vou dizer até banais. Coisas que você, se tiver uma fé ativa, autêntica e um verdadeiro compromisso com Deus, você consegue superar. Às vezes um probleminha de saúde em nós mesmos ou membros da nossa família. Às vezes você prefere ficar em casa do que você vir à igreja, sabendo que Jesus na igreja, vendo o seu compromisso com Ele, vendo a sua fé, que se é algo que Jesus via na vida das pessoas. Você vê quando Jesus curava alguém, a Bíblia diz, e vendo a fé. Jesus via a fé. E quando você tem poder de superação, você sai da sua casa, da sua zona de conforto, e você vem para esse lugar, para ter um encontro com Deus. Você está no lugar do milagre. Eu entendo aqui. Olha, irmão, a multidão deu uma volta terrível, porque Jesus foi de barco, ele foi mais rápido. Ele atravessou o mar da Galileia, logo Jesus estava já no deserto. Eles tiveram que fazer um percurso muito longo, saíram de sua cidade, mas todos com um só objetivo: ir ao encontro do Mestre. O que está te impedindo, irmão, para você vir? É um dinheiro que está faltando para colocar combustível no carro? Vem de bicicleta. Pastor, a magrela está com o pneu furado. Vem a pé, irmão, mas não falte no local aonde o milagre está à sua espera. Ah, mas a esposa está doente, se não dá para ela vir, venha você. A criança está doente, se dá para trazer, traga. É o lugar do milagre. Irmão, eu estava lendo aqui, eu até grifei. Diz que a multidão, o povo, tem uma tradução, diz, e sabendo a multidão, seguiu-o a pé. Eu me lembro que a gente andava antigamente 8, 10 quilômetros, 12 quilômetros, para ir para a igreja a pé. E você sabe que se for para me fazer isso tudo de novo, eu faço sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Andar daqui em Agenor de Campo, eu ando brincando. Aqui, Agenor de Campo, eu ando brincando. Eu tinha um irmão aqui nosso, que ele saía com o irmão Alvino, ele ainda está vivo, a esposa partiu esses dias. Ele saía daqui e ele ia para as reuniões em Santos de bicicleta. Às vezes a gente queria, não, você vai com fulano de tal. Não, pastor, dá essa vaga aí no carro para outro. Eu vou de bicicleta. É 1 horinha, pastor. Eu corto por aqui, 1 horinha eu estou lá. Quando eu chegava lá, estava o Alvino lá, com a bicicleta na porta da igreja, já esperando a gente. Falei, irmão, quando você quer servir a Deus, quando você quer estar no lugar do milagre, nada vai te impedir. Você tem que ter poder de superação. Isso me chama a atenção. Olha aí o verso que está escrito, que a multidão seguiu-o a pé desde as cidades. Não era apenas uma cidade, da cidade. Primeira lição que eu aprendo: o lugar do milagre é o lugar aonde eu preciso estar, aonde você precisa estar. A segunda coisa, irmão, que nós devemos aprender dentro das lições deixadas por Cristo nessa passagem bíblica, devemos olhar para as multidões sem Cristo com compaixão e misericórdia. Olha o que diz o verso de número 14. Diz assim: e Jesus saindo, viu
uma grande multidão. Jesus estava ali, quem sabe, em algum local do deserto, não sei se na sombra de algumas pedras, eu não sei se debaixo de alguma árvore lá, que era muito difícil ter árvore sombrosa no deserto. Mas Jesus, quando ele sai, levanta os olhos, vem uma grande multidão ao seu encontro. Diz que ele levantou os olhos. E saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Meu Deus, bem no dia que mataram o seu primo João, o coração de Jesus estava triste, tédio, desgostoso. Mas mesmo assim, Jesus estava disposto a atender toda aquela multidão. E a Bíblia diz que ele foi possuído de íntima compaixão para com ela. E o que me chamou a atenção, eu até grifei aqui, que ele curou os seus enfermos. Ou seja, quem estava enfermo dentre aquela multidão, Jesus curou todos eles. Sabe por quê? Porque quando você se desloca da sua casa, do seu aposento, e você vem para a igreja, Jesus olha para o teu sacrifício, e Jesus recompensa a tua fé, e essas pessoas aí, elas foram recompensadas. Por quê? Diz a Bíblia que Jesus curou os seus enfermos. Jesus curou, porque diz, meu Deus, essas pessoas saíram de suas cidades, descobriram que eu estaria aqui no deserto e vieram atrás de mim para ouvir as minhas palavras, para receber os meus ensinamentos. Então, como resposta à fé dessas pessoas, eu vou curar todas as suas enfermidades. Quando você faz o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 11 e o verso 28, quando você obedece essa parte da Bíblia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma tradução que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, venha para o lugar do milagre, ainda que demanda sacrifício, ainda que você tenha que sacrificar. Olha para esta multidão que procurou Jesus, seguindo-o a pé, e encontrou Jesus aonde? Num deserto. Mas foi lá no deserto que Jesus deu a sua palavra de ordem de cura a todas essas pessoas. E outra, elas tiveram o privilégio de ouvir as palavras de graça de Cristo. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, irmão, no verso de número 15, e chegada a hora, à tarde, ou chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O que me chama a atenção aqui, irmão, é a falta de compaixão dos discípulos, descomprometido com as pessoas. Foi entardecendo, foi ficando tarde. Eles chegaram, quem sabe, lá antes do meio-dia, porque Jesus, num deserto, um lugar longe, apartado, eles saíram cedo de suas casas, de sua cidade, foram encontrar com Jesus lá depois do meio-dia até. E aí, o que os discípulos fizeram? Eles, vendo que estava já bem de tardezinha, já próximo ao anoitecer, o lugar era deserto, o que eles fazem? Senhor, é o seguinte, nós estamos com um big problema aqui. O lugar é deserto, a hora
já é avançada. Quem sabe já umas 3 a 4 da tarde, 15 horas, 16 horas, às 3 horas lá, o horário dos judeus. Eu não sei, mas já era avançada a hora. O que os discípulos, eles não queriam ter, interessante, os discípulos não queriam ter problema. Os discípulos evitavam ter problemas. Por quê? Porque eles não sabiam como resolver os problemas. Porque quem não tem fé, irmão, não sabe resolver os problemas. Você só resolve problema você tendo fé. Você tendo credibilidade na palavra. Você sabe que no momento de dificuldade, você vai falar com Deus e Deus vai bradar em seu favor. Deus vai bradar em seu favor. Eu recebi ontem do meu cunhado Márcio um áudio que eu fiquei maravilhado. Porque umas 3, 4 horas antes ele me ligou, desesperado: pastor, ore por nós aqui. O Benício nasceu com um problema. E olha, ele está todo roxo e segundo os médicos não vai vingar, não vai morrer. Ele esteve aqui com a esposa, mas infelizmente a criança nasceu com um problema sério. A criança não respirava e estava toda roxa. E o médico diz: olha, eu não sei, não vai ter como, não vai ter nada para fazer. Ele me ligou desesperado. Eu disse: calma aí, vamos falar com o dono da vida. Vamos falar com aquele que tudo pode. Aí citei para ele Lucas 1:37. Por quê? Porque existem muitas coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus não. Porque para Deus nada é impossível. Aí eu disse: nós vamos orar. E Deus vai fazer uma visitação agora no hospital. E Ele vai pôr as mãos miraculosas. E Deus vai dar vida ao Benício. Oramos ali. Oramos ali, a esposa em lágrimas do lado, oramos ali. E eu disse: e eles iam para o hospital depois. Já tinha ido de manhã, recebeu essa má notícia. E aí, daí umas 2 horas, eles iam para o hospital. Eu falei: quando você chegar lá, Márcio, você vai ter uma grande surpresa. Você vai ter uma grande surpresa. E sabe o que aconteceu? Aconteceu aquilo que o Espírito Santo, quando eu estava orando, já falou comigo: eu já estou visitando, eu já estou operando um milagre. Irmão, ele, não sei se do hospital, ela chorando de alegria, e ele pegou e mandou um áudio: pastor Adão, estou aqui. Olha, os médicos não sabem o que aconteceu. A criança que estava toda roxa mudou. Olha, já está respirando sem aparelho, já está bem. Olha, Deus fez a obra, muito obrigado. Eu falei: não, eu só fui instrumento, não tem que me agradecer não. Quem gerou o milagre foi Deus. E eu disse para ele: isso não foi só através da minha fé não. Através da sua fé, da sua esposa que acreditou, nós oramos e Deus fez o milagre. Porque para Deus nada é impossível. Irmão, aprenda uma coisa: vá até o lugar do milagre. Ainda que não queiram um lugar mais fácil. Mas tem lugar aqui, eu vou congregar aqui mesmo. Tem lugar, para que sair dessa distância? Vai no lugar onde Deus te colocou. Tem uma bênção reservada para você, quando você se supera. Eu aprendo isso, que os discípulos sem compromisso, e às vezes nós não queremos nos comprometer, né, irmã Vera, com o problema das pessoas. Os discípulos, para se safar, para ficar livre daquela situação, Graça, falou: rapaz, vamos despedir essa multidão, Senhor. Olha a palavra deles para Jesus: o lugar é deserto. Verso de número 15, o lugar é deserto. Olha, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Eles não estavam preocupados com o problema das pessoas. Queria que Jesus despedisse a multidão. E eu pergunto:
Qual o teu compromisso, o seu comprometimento com as pessoas que precisam da sua ajuda? As pessoas que não ouviu ainda falar de Jesus. Eu louvo a Deus, guerreiro, pela sua atitude em convidar os amigos para estar aqui. Isso é atitude de Jesus. Jesus faria o mesmo. Trazer as pessoas. Qual é o seu comprometimento, irmão? Você está trazendo a sua família para a igreja? Você, jovem, está trazendo a sua avó? Está pegando no pé da avó? Vó, eu quero que a senhora vá para a igreja comigo. Tia, tio, está trazendo as pessoas. Que às vezes você é portador de uma chamada, mas você não está fazendo nada. Você fala de chamada, mas não traz ninguém para a igreja. Você fala de chamada, mas não convida ninguém para a igreja. Olha aqui os discípulos, eles não queriam ter problema. Ele falou, não, isso aqui é encrenca. Isso aqui é encrenca. Hora avançada. Já começa daqui a pouco escurecer. O lugar é deserto, não tem supermercado, não tem padaria, não tem um mercado para a gente fazer compra. Isso é encrenca. Senhor, o Senhor não quer que a gente despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si? E aqui eu aprendo, irmão, que Jesus, Ele é a solução para todo tipo de problema. E Jesus, para prová-los, porque Jesus conhece o que está no nosso coração. O que Jesus faz? Ele diz assim, verso 16: Jesus, porém, lhes disse, despede a multidão? Nananina não. O que ele disse? Não é mistério que vão, dai-lhes vós o de comer. E agora? Olha aí, Jesus passa o problema para os discípulos novamente. Eles tiveram a petulância de trazer o problema para Jesus, mas querer que Jesus despedisse a multidão, Jesus joga o problema no colo deles, para ver a atitude deles. Interessante que Jesus fala para eles dar de comer para a multidão, mas no outro evangelho, lá em Marcos, Lucas diz, porque bem sabia Jesus o que havia de fazer. Por isso que é bom você ler nas outras passagens bíblicas o mesmo episódio, o mesmo incidente. Jesus sabia o que deveria fazer. Jesus sabia, mas para provar os discípulos, ele disse, dai-lhes vós o de comer. E agora? Dai-lhes vós, ou seja, dá comida para essa multidão, só para ver a atitude, a fé dos discípulos. Mas, irmão, por isso que eu disse aqui, Jesus tinha companheiros sem fé. Sabe, tem gente que não tem fé não, irmão. Eu tenho uma fé, quando alguém traz um problema para mim, opa, vamos orar, irmão, já orou? Já falou com o dono de todas as coisas, o dono do mundo, o dono do universo? Eu tenho uma fé ativa. A fé tem que ser contagiante. Eu tenho uma fé assim. Para mim não adianta. Quando você traz um problema, Deus diz, não, olha, está facinho isso aí. É só clamar-me. É só fazer como Jeremias 33:3. Clama-me. Aleluia. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Não são coisas pequenas, minutas, coisas grandes que tu não sabes. Mas Ele vai te mostrar. Ele vai fazer com que se realize e até o seu milagre se materialize na sua vida. Deus é poderoso suficientemente para fazer, como Paulo diz, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. Vocês vão dar o de comer para essa multidão. Olha o pessimismo e a falta de fé dos discípulos. Olha o que eles respondem. Então eles, verso 17, lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eu gosto de uma outra
tradução que diz 5 pães e 2 peixinhos. Nem peixes direito era, diminutivo de peixes, peixinhos. Era uns bagrinhos assim, uns lambarizinhos, não sei se os irmãos conhecem, umas piabinhas assim. Sabe aonde eles encontraram isso? Segundo outro evangelho sinótico, eles encontraram com o moço. Eles não tinham nada, irmão. Foram lá para o deserto, eles não se preocuparam com nada. E a Bíblia diz que chegaram procurando dentre os discípulos e até dentre a multidão, se alguém tinha trazido alguma coisa. Porque tinha se levantado um discípulo chamado Felipe, e ele, para provar, Felipe, aonde vão comprar tanto pães para essa multidão? Ele disse: Senhor, ainda que tivesse aqui 200 dinheiro, não daria para comprar pão para essa grande multidão. Jesus fez tudo isso para provar a fé dos discípulos, as atitudes, porque é nesse momento, quando o mar levanta contra a sua vida, quando o problema vem, que Jesus olha para você e diz: eu até agora não vou fazer nada, eu quero ver a atitude de fé desse cristão, desse meu filho. Ele fica esperando, irmão. E às vezes tem gente que o milagre não acontece porque ela não esboça nenhum tipo de fé, não tem uma atitude de fé. Os discípulos não tinham. Aí, como não tinha supermercado para comprar pão lá no deserto, não tinha padaria, guerreiro Eduardo, aí eles saíram procurando. Encontrou um moço com 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que esse moço pensou o seguinte: olha, eu aprendi com meu pai que a gente tem que andar preparado. Eu vou lá para o deserto à procura desse Jesus. Eu não sei qual a distância dessa caminhada. Eu vou ao comer aqui e eu vou levar um lanche de reserva. Pegou 5 pães e 2 peixinhos e foi para o deserto. Ele não sabia que aquele lanche, que era tão pouco, só dava para si, ia alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aí, no outro evangelho, você vai ver que eles encontram esse moço e diz: eis aqui um moço que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor? Para uma grande multidão. Interessante, irmão. Aquilo que é pouco para nós, colocado nas mãos de Jesus, eita! Aquilo que é pouco na tua mão, mas colocado na mão da pessoa certa, do mestre da Galileia, de Jesus o Senhor, o milagre será gerado. Eis aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui é o lanche do moço. Eu fico pensando, quando Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Os discípulos não tinham nada. Os discípulos não tinham nada. Mas encontraram dentre a multidão um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quantas vezes, irmão, as pessoas olham para nós esperando receber algo de Deus para suas vidas, mas você chega perto dessas pessoas, ao invés de você falar de Cristo, das possibilidades de Deus, você fala do seu problema. Rapaz, você está falando de problema? Ixi, vamos começar aqui o campeonato de problema. Eu vou contar tantos problemas que eu tenho, rapaz. Não fique triste, não. Não viva na ilusão. Problema a gente vai ter. E às vezes você se iguala às pessoas, não tendo fé para falar que Cristo pode resolver o problema dos seus amigos, das suas amigas, das pessoas que estão com você. Isso aqui me chama a atenção, porque os discípulos que eram seguidores de Cristo, eles não tinham nada, mas encontraram um jovenzinho mais bem preparado. Ele foi para o deserto, mas não esqueceu de levar o seu lanche. Aí chegaram até Jesus com 5 pães e 2 peixes.
Mas o que é isso? Para alimentar quase 5 mil homens, além de mulheres e crianças. É uma coisa certa: aonde está um homem, sempre está uma mulher. Aonde está uma mulher, sempre está 2, 3 filhos, ainda mais naquela época. Então eu acredito, irmão, que fazendo as contas aqui, tinha mais de 15 mil pessoas, porque tinha quase 5 mil homens, além das mulheres. As mulheres naquela época, não é diferente de hoje, elas seguiam mais Cristo do que os homens. Tinha mais mulher seguindo Cristo no ministério dele do que homem. Então tinha uma multidão de homens, mas também uma multidão de mulheres e crianças. Agora apenas 5 pães e 2 peixes. Ô irmão, o que é que você tem na sua mão? Moisés diante do mar vermelho, os inimigos atrás, deserto e montes do lado, achou que não tinha nada. Deus diz: clama, por que clamas a mim? Olha aí, rapaz, você está com a solução na sua mão. Você tem uma vara, você tem um cajado aí, toca no mar. E ele tocou no mar e as águas se abriu. Aquela mulher viúva, lá do capítulo 4 do 2º livro dos Reis, achou que não tinha nada. O que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Aí o Espírito Santo a fez lembrar: opa, peraí, você tem um pouquinho de azeite numa botija lá. Você tem um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de azeite na botija. É com esse pouquinho que você tem que Deus vai gerar a multiplicação. Tem gente que diz: sabe por que eu não sou dizimista? Porque eu ganho muito pouco, pastor. Eu ganho o salário mínimo. Eu ganho uma miniatura. Não dá, pastor. Não dá, porque você nunca coloca nas mãos de Jesus em primeiro lugar. Porque se você colocar o pouco que você ganha, está aqui aquilo que te honra, aquilo que é do Senhor, você traz para a igreja, você vai ver a bênção da multiplicação na sobra. Eu pergunto para vocês: sobrou mais do que 5 pães e 2 peixes? Aqui sobrou mais? Eu vou provar para você que sobrou 12 cestos cheios. Sobrou mais do que tinha antes. Quando você tem fé para trazer aquilo que é de Deus, sempre vai sobrar mais daquilo que você traz. Agora você não tem fé. Tem irmãos aqui sendo abençoados por Deus na questão do dízimo. Outros, coitado, eu olho e falo: até quando esse irmão vai despertar, meu Deus? Até quando ele vai ficar aí, sabe, por causa de uma bagatela, irmão? Uma bagatela. O cara não tem fé para tomar uma atitude de fidelidade com Deus. E aí eu fico olhando para essa passagem. Os discípulos não tiveram fé. Aí encontra um rapaz, 5 pães e 2 peixes. O que Jesus faz, irmão? O que Jesus faz? Primeiro, ele manda aquela multidão assentar. Você vai ver nos outros evangélicos, ele manda sentar em grupos de 50 e de 100. O que eu aprendo com isso? Qual é a lição? Devemos nos organizar, tá? Jesus mandou eles sentarem em grupos de 50 e de 100. Tem gente que quer receber o milagre, irmão, mas só está andando desorganizado. Anda com murmurador, anda com pessoas que não têm compromisso com Deus. Você vai afundar cada vez mais, irmã. Você vai afundar cada vez mais, irmão. Você anda com pessoas, você está ouvindo vozes, você está ouvindo pessoas que já estão desprovidas do Espírito de Deus. Está lá a vida bagunçada, desorganizada. O que Jesus ensina para mim e para você? Devemos nos organizar. O que Jesus faz? Ele manda sentar aquela multidão. E olha que deu um trabalho. Já pensou? 1, 2, 3, 45, 46, 47, 48, 49. Opa, está passando uns 51. Você vai para outro grupo. É 50 aqui. Aquele grupo lá é 100. E assim, olha, irmão, demorou. E aí demanda paciência. Você tem que ter paciência até o milagre ser gerado. Isso me chama a atenção. Devemos nos organizar. Qual é a outra coisa que Jesus faz? Qual é a lição? Jesus dá graças. Jesus agradeceu.
Sabe por que tem muita gente aí, irmão, passando algumas crises na área financeira? Porque eles são como sanguessuga. O sanguessuga só sabe dar. Diz que a sanguessuga tem 2 filhas. E sabe como é que chama as 2 filhas da sanguessuga? Chama Dadá. Está na Bíblia. Dadá. Os 2 nomes das filhas da sanguessuga. Está lá em Provérbios. Ela chama Dadá. Senhor, me dá isso. Senhor, abençoa meu carro, abençoa meu cachorro, meu gato, o passarinho que morreu. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. É as 2 filhas da sanguessuga, Dadá. Mas ele nunca vem trazer no altar. Ele nunca vem oferecer nada para Deus. Não oferece um coração quebrantado e contrito. Não oferece uma oração de agradecimento. Ele não agradece. O que Jesus faz? Era apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, olha para cá a cena, olha a cena. Ele pega aquilo, a Bíblia diz aí, você vai ver, que ele levanta os olhos ao céu. Gente, isso aqui é extraordinário. Eu grifei aqui na minha Bíblia. Verso 19, diz que ele tomou 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, amaldiçoou. Mas tão pouco. Porque tem gente que é assim. Eu sentava perto de uns irmãos para comer, que quando só tinha arroz, feijão e o zoiudo, nossa, rapaz, comer isso aqui mais uma vez. Nossa, zoiudo de novo. Não tem uma picanha na geladeira, não tem um filé mignon, mas picanha, ovo. Agradeça pelo ovo, irmão. Agradeça pelo ovo. Se não tem picanha, vai agradecendo pelo ovo, que a picanha vai chegar. Se você é fiel, Deus tem compromisso com você. Mas ele não agradece. E Paulo escreveu lá, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça, irmão, pare de reclamar. Mas que vida desgraçada, que vida terrível, eu não prospero. Você sabe por que você não prospera? Você não aprendeu o caminho da bênção ainda e vai sofrer enquanto não aprender. Irmão, aprenda a ter compromisso com Deus, seja fiel a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A Sueli, minha filha, deu aquele testemunho aqui, eu fiquei impactado. Porque o cachorrinho dela precisava de uma cirurgia, ela não tinha o dinheiro. Deus, assim, a questão de horas, preparou para ela o dinheiro. Irmão, esse Deus é tremendo, irmão. Você tem que acreditar no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que ele pega aqueles pães e ele levanta os olhos ao céu e ele faz o quê? Agradece. Ele faz uma oração de gratidão, de agradecimento. Pastor, e aí depois? O que acontece, irmão? Ele passa para as mãos dos discípulos. E aqui eu vejo uma questão de obediência. Porque Jesus, ele ora e depois passa os pães para os discípulos. E os discípulos para a multidão. O que me chama a atenção? É que faz uma fila de 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Sobrou 12 cestos, 12 discípulos. E aí vem o primeiro com o cesto. Não sei como eles arrumaram o cesto no deserto, mas conseguiram. Vem com o cesto lá o primeiro. Aí Jesus pega o primeiro pão. Quantos pães tinha? 5. Jesus pega o primeiro pão. Pedro, você, primeiro da fila. Aí Jesus vai pegando o pão. A Bíblia diz que ele despedaçou, cortou o pão, ele partiu o pão. Enquanto você não aprender a partilhar para ajudar alguém, eu falei agora há pouco da necessidade de premento dos andarilhos aí. Enquanto você não aprender isso, de ajudar as pessoas, de você compartilhar, Jesus teve que partir o pão. Você não quer repartir com nada aquilo que você tem. Uma roupa que você não vai ficar aqui como enfeite. Vai pôr em você quando você morrer e vai pôr no caixão a roupa. Porque você não quer doar para ninguém. Você não quer fazer nada em favor das pessoas. O
que me chama a atenção aqui é que Jesus teve que pegar os pães e ele foi partindo aquele pão. Pedro, vem cá. E ele começa. O que eu acho interessante, você pensa que Jesus orou, deu graça e apareceu ali 5 caminhões cheios de pães? Não, pastor, eu pensava que o milagre da multiplicação foi gerado assim. Jesus acabou de orar e apareceu uma carreta cheia de pães e peixe. Não, meu irmão. Jesus acabou de orar, irmã Vera, e todo mundo olhou para as mãos de Jesus e ali tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Porque o segredo da multiplicação é quando você vai partilhando, você vai partindo. Aí Jesus, Pedro, você primeiro. Quanto mais Jesus enchia o cesto de pão de Pedro, mais pão tinha na mão dele. O pão não diminuía, irmão. O pão não acabava. João, agora você, o segundo. Encheu o do Pedro. Agora, João, você. Jesus ia tirando. E o pão estava ali na mão dele. Ele tirava, despedaçando, tirando pedaço do pão, e o pão continuava na mão dele. Ele encheu os primeiros 12 cestos, e os discípulos distribuindo para a multidão. Acabou os 12 cestos, vieram novamente. Era pão e peixe. Quando eles olhavam na mão de Jesus, estava ali os 5 pães e os 2 peixes. Sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz aqui, irmão, não estou inventando nada, não estou forçando a exegese da palavra para fazer vocês acreditar. A Bíblia diz, irmão, está no verso de número 20, olha o que está escrito: e comeram todos, tinha quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, e comeram todos, e saciaram. Tem uma diferença de você comer e de você comer e saciar. Comer e saciar, irmão, é você comer tanto que eu não quero mais, eu não quero. Teve um dia que as irmãs fizeram um caldo tão gostoso aqui, que eu acho que eu comi umas 12, o Carlos comeu umas 15, daquela assim, irmão, mas estava tão gostoso, que nós comemos. Teve uma hora, a irmã, eu vou esquentar mais lá e para mim eu não quero mais, porque eu comi tanto, estava tão gostoso o caldo. E qualquer dia nós vamos fazer mais um desses, tá? De graça, na faixa. Vai ser bênção. E aí, isso é comer e saciar. A gente come tanto, irmão. Você, não quero mais. A Bíblia diz que eles comeram todos e saciaram. E aí, foram contar a sobra. No começo tinha quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Olha o tanto que sobrou, irmão. Aleluia, esse é o Deus da multiplicação, diz a Bíblia. E sobejaram, eles comeram que sobejaram, comeram tanto e saciaram, e sobejaram, isso é, sobraram 12 cestos, o quê? Vazio, ou até a metade? Cheios. Sobrou 12 cestos, irmão, a princípio só tinha 5 pães e 2 peixes. Como é que sobrou 12 cestos? É o poder da partilha, da multiplicação do milagre. Eu vou finalizar aqui. Aquele que se dedicam ao serviço de Cristo receberão muito mais do que dão. Olha, o rapaz agora poderia até reivindicar: opa, e os meus 5 pães e os 2 peixes? Ó, se você quiser, eu te dou um cesto cheio, tá? De pão e peixe. Sobrou 12 cestos cheios. Quando você se dedica em contribuir, ajudar a obra de Deus, irmão, você traz apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quem olha diz: mas é a oferta da viúva, é muito pouquinho o dízimo dele, esse irmão ganha muito pouquinho. Mas quando ele traz com fé na bênção do Deus multiplicador, sobra para ele uma porção avantajada. Fica em pé. Eu quero te dizer que o Deus que opera milagres, Ele está aqui nesta noite, e Ele pode fazer coisas incríveis na sua vida. O que me chama a atenção
é que a sobra dos pães e peixe dava ainda, irmão, para muitas pessoas levarem pães e peixe para casa. E sabe o que Jesus fez? Disse, ó, guarda o resto, tá? Porque tem gente que quando sobra, eu fui na casa de uma irmã um dia, e eu vi uma lata de lavagem lá. Talvez você não entenda o que é uma lata de lavagem. No interior, eles levam uma lata de lavagem para sua casa para você colocar sobra de comida. Aí eu cheguei e olhei na casa de uma irmã, eu tô com o nome dela aqui quase para falar. Queima até a língua, vontade de falar, mas não vou falar, tá? Vou falar do milagre, não vou falar do santo. Aí eu vi uma lata cheia de comida, arroz novo, branco assim, encheu a lata. Falei, irmã, mas o que é isso aqui, tanto desperdício? Ah, irmão Adão, é que aqui a gente não come comida amanhecida. A gente faz comida na hora, só come comida quentinha na hora. A gente não come comida do outro dia. E com geladeira e tudo em casa. Falei, mas é isso? Então por que não coloca na panela um tanto certo? Eu concordo, você não quer? Amém. Mas por que não coloca na panela só o tanto que as pessoas vão comer? E sobrar meia panela, aí pega aquela meia panela, e quantas crianças estão passando fome? Quantas famílias estão passando fome? Cadê a partilha? Olha para cá, através dessa passagem bíblica, Deus está ensinando a você a compartilhar e a partilhar aquilo que você tem. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero chamar, eu sei que tem muita gente aqui, não vai dar para todos, mas saia do teu lugar. Você que precisa do milagre, da multiplicação, está vivendo uma escassez na sua vida, está enfrentando problema, vem. Você que acredita que Deus pode, vem aqui, venha. Vocês aqui do meio, tem muita gente na igreja hoje. Venha até a frente.